Olá, estamos de volta. Vamos agora, sem interrupção da internet. Esperamos que a linha estou em outro local para tentar corrigir esse problema da falha da transmissão. Estamos de volta para comentar a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal que tirou do juiz Sérgio Moro a delação premiada da Odebrecht. E por que é importante? Essa decisão é importante, é uma decisão histórica, porque ela significa um contraponto, ela significa uma resistência a um movimento que vem dominando o Brasil desde 2014, um movimento que fortaleceu um poder abusivo do juiz Sérgio Moro e que não tinha sido coibido até o dia de ontem. E por que é importante falarmos sobre isso? Porque a mesma narrativa que transformou o juiz Sérgio Moro numa espécie de juiz com jurisdição planetária, ou pelo menos juiz com jurisdição em todo o Brasil, isto é, juiz que pode investigar, condenar qualquer brasileiro, isto só foi possível por conta de uma narrativa que ainda continua, permanece na velha imprensa. Por isso é preciso entender bem o que significa, o que representa, por que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão ontem. Bom, para isso é preciso dizer o seguinte: como tudo isso começou, como é que Sérgio Moro adquiriu todo este poder? E é preciso então ver qual é a origem da Lava Jato. A Lava Jato tem origem em 2006. Em 2006, a Polícia Federal, em Londrina, numa interceptação telefônica, descobriu que o doleiro Alberto Youssef, que havia sido solto pelo juiz Sérgio Moro, estava cometendo crime. Um delegado da Polícia Federal, descobriu isto, comunicou ao juiz Sérgio Moro, então foi aberta uma investigação, e essa investigação veio se arrastando, e até hoje, tudo isso que está acontecendo hoje é produto daquela investigação lá em 2006. Então a origem foi ali, com o Alberto Youssef, o doleiro que o juiz Sérgio Moro colocou na rua. É muito estranho, mas este é um tema para uma outra entrada nossa. Por que é que o juiz Sérgio Moro, sabendo que Alberto Youssef delinquia, estava operando lavagem de dinheiro, operando no mercado de câmbio ilegalmente já em 2006, por que ele deixou Alberto Youssef solto, que ele continuou no mercado? Por que isso aconteceu? Isto ainda não há resposta, mas é preciso também falar sobre isso. Mas agora é preciso entender o que o Supremo Tribunal fez ontem, por que ele colocou esse freio, esta barreira, ele delimitou esse território dizendo mais ou menos o seguinte: alto lá, a Constituição é maior do que o juiz Sérgio Moro. A Constituição é que é preciso ser obedecida, porque sem Constituição, sem respeitar a Constituição, nós vivemos no estado de exceção. E o que disse depois dessa decisão? O Merval Pereira, por exemplo, que é o ideólogo da TV Globo, se comporta como um ministro do Supremo, influi fortemente no Supremo, foi quem influi na ministra Carmen Lúcia, foi quem influi descaradamente nas decisões da ministra Rosa Weber, emparedando ministros. E o que ele diz? Bom, essa decisão do Supremo Tribunal Federal coloca em risco toda a Operação Lava Jato. Isto pode ser, vamos dizer assim, o primeiro passo para que se liberte Lula e Lula possa disputar as eleições agora em 2018. Bom, a questão é a seguinte: se a lei, se a Constituição admitem que Lula deva ser solto e possa disputar a eleição, qual é o problema? Por que este ânimo, por que este ímpeto, por que esta perseguição? Esta que é a questão. E na decisão de ontem, então, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: olha, o juiz Sérgio Moro, existe um princípio que vigora no Brasil pela Constituição, que é o princípio do juiz natural, isto é, um juiz não pode sair processando quem ele quiser. O Ministério Público não pode escolher que juiz vai julgar determinada causa. Nem os advogados podem fazer isso. Seria mais ou menos como num jogo de futebol. Você imagina Flamengo e Vasco, então o Flamengo diz: olha, eu só jogo se o juiz for tal. Ou o Vasco diz: eu só jogo se o juiz for tal. Ou Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras dizendo: olha, eu só jogo se for aquele árbitro. Ou o Corinthians dizendo: não, tem que ser aquele árbitro. Não, a Constituição
É por isso que a justiça é cega. Ela estabelece, olha, existem critérios, quem define onde e quem julgará o processo não são as partes, nem o julgador, é a lei, é a Constituição. E isso é feito por quê? É feito para que se preserve a democracia e ninguém fique refém do próprio Estado. Mas o que acontece no Brasil? Em 2006, o juiz Sérgio Moro descobriu então que o doleiro que ele conhecia, que ele havia prendido e que ele soltou, estava delinquindo. Em vez de prender, ou em vez de tomar depoimento, fazer fazer com que o inquérito chegasse até o final, ele deixou que esse inquérito andasse. E esse inquérito então passou 2006, passou 2007, passou 2008, passou 2009, passou 2010, passou 2011, passou 2012, passou 2013. Quando foi em 2014, o ano da eleição, Sérgio Moro então decide prender algumas pessoas. Ele prende algumas pessoas. Essa investigação que se prolongou durante tanto tempo, o que faz dessa investigação algo abusivo, porque ele foi perseguindo, sabe-se lá o que ou quem, quantas pessoas e onde, mas isso aconteceu. E aí, quando ele prende essas pessoas, em fevereiro de 2014, houve um recurso no Supremo Tribunal Federal, na época, dizendo o seguinte, olha, o Sérgio Moro não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não tem competência para fazer isso. Por que ele não tem competência para fazer isso? Porque essa investigação começou com a constatação de que o doleiro Alberto Youssef estava operando para um deputado federal, na época José Janene. Poxa vida, se tem deputado federal, a Constituição, a lei, e o juiz tem que seguir a lei. O juiz não pode ficar acima da lei. A lei diz o seguinte, olha, quando tem deputado federal, isso tem que ser remetido ao Supremo Tribunal Federal. E ali, autoridades com poderes constituídos, poderes constitucionais para isso, então decidirão o que fazer. Sérgio Moro não fez isso. E em fevereiro, houve toda aquela prisão, logo depois houve um habeas corpus que foi julgado e o ministro Teori Zavascki disse o seguinte, olha, tem razão a defesa de um dos acusados, que era o Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras. Tem razão, esta investigação, este processo, esta prisão é ilegal, porque o juiz não tem competência, o juiz Sérgio Moro não tem competência para conduzir essa investigação. O que fez o juiz Sérgio Moro, então, na ocasião? Ele vazou para a revista Veja a informação de que entre os presos, que eram clientes do Alberto Youssef, que ele conhece muito bem, havia um traficante. Então se colocou na mídia que aquela decisão do Supremo colocaria em liberdade um grande traficante, um traficante internacional. Houve então uma mobilização, vamos dizer assim, de alguns veículos de imprensa. A Veja deu isso, o Jornal Nacional repercutiu. O ministro Teori Zavascki foi emparedado, ele foi pressionado. Aí, o que ele fez? Ele foi à TV Globo, deu entrevista à TV Globo para dizer que estava recuando, que na verdade não era para libertar todos, mas apenas Paulo Roberto, que a investigação seguiria. Ele foi emparedado. A investigação já se constatou, então, em 2014, ano da eleição, que ela era ilegal. Só que o ministro Teori Zavascki foi emparedado. Eu conheço um grupo de advogados que acompanhava isto na ocasião, acompanha e tem até um grupo de WhatsApp em que trocam informação. Quando viram o ministro Teori Zavascki na televisão dando explicações sobre a decisão, eles disseram o seguinte, acabou. Vai ser muito difícil a gente conseguir que se prevaleça o direito nesse processo. Por quê? Porque o jogo é pesado, o jogo é bruto, e esse jogo foi conduzido pelo juiz Sérgio Moro. Bom, quando ele então continua com todos esses poderes e a narrativa, qual foi a narrativa? Que é a mesma que estão tentando fazer agora. Ou é Moro ou é nada. Isto é só ele que tem competência para julgar todos os casos. A pergunta é, por quê? Por quê? Por que ele? Você imagine, como eu disse no início, um time de futebol, quando você quer determinado juiz para que julgue uma causa. Isso cheira bem? Isso parece algo honesto? Ou parece que isso está se dirigindo para que se produza um resultado que você quer produzir, que o julgador seja aquele que você quer que julgue uma causa? Isto
é um atentado, uma violência a tudo que você pode definir como democracia. Existe, então, um direcionamento. O que a TV Globo agora, que está desesperada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, está fazendo? Ela percebe que pode perder o controle deste processo que, afinal de contas, ao fim e ao cabo, resultou no quê? Resultou numa perseguição a um partido político e na prisão, em tempo recorde, no processo em tempo recorde, da principal liderança popular que se opõe a um projeto que é um projeto que fere interesses do Brasil, que é de desnacionalização do Brasil, que é de perda de riqueza brasileira, o processo das privatizações, da entrega do próprio petróleo e de tantas outras coisas que a história ainda se encarregar, à base de Alcântara, se encarregará de mostrar este ataque, esta violência que o Brasil tem sofrido sem que alguém defenda, sem que as instituições a defendam. Bom, todo esse processo, dirigido por uma pessoa que a imprensa diz que é o único que tem condição de julgar casos de corrupção no Brasil, resultou na prisão do Lula. Então, só por este motivo, já é um motivo para que a gente com firmeza, se contraponha ao que se está dizendo. Que se está dizendo de que a sociedade perde com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isto não é verdade. A sociedade ganha, porque acima de pessoas estão instituições, estão valores, estão princípios. E a Constituição é o principal deles. O que é, afinal de contas, a Constituição? É um acordo que o Brasil celebra no sentido de, olha, vamos todos conviver aqui harmonicamente, mais ou menos harmonicamente, neste território, seguindo determinadas regras objetivas que valem para todos. É isso que significa. E o que está havendo agora, e por que a Globo está dizendo, olha, é um atentado, o Lula poderá ser solto. Bom, se assim diz a Constituição, que seja. Ou o Lula poderá por ser candidato. Se assim diz a Constituição, que seja. Afinal de contas, a lei é acima de todos nós e a lei vale para todos. Ela não vale. A lei não é. O Lula não está abaixo da lei. A lei não é para prejudicar o Lula ou beneficiar X ou beneficiar Y. Não. Nós respeitamos um conjunto de regras feitas anteriormente para que a gente possa conviver. E a Globo está se insurgindo contra isso. Então agora está ficando, eu acho que com essa decisão de ontem, está ficando muito claro que, na verdade, não é valores, não é o Brasil que se defende, é realmente uma campanha de perseguição. E quando se fala, olha, a Constituição não permite que se faça isso, então o que as pessoas dizem, olha, a imprensa começa um movimento dizendo, olha, cuidado que agora nós vamos voltar à roubalheira total, à corrupção total, o Lula vai ser solto. Qual é o problema disso? Se assim diz a Constituição, qual é o problema disso? Cadê a prova de que ele é corrupto? Por que a condenação? Por que esta pressa? Por quê? A resposta é óbvia, é por isso que se diz, e é preciso concordar, que o Brasil hoje não vive numa democracia. Se você observar bem, quando você fere, quando você contraria princípios constitucionais, e é isso que tem acontecido, você acabou com o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, você não tem mais direito. Isso se faz contra o Lula, se faz com o PT, mas amanhã pode fazer com qualquer um, com qualquer pessoa. Por quê? Porque existem alguns luminares que dizem, olha, tem que ser desta forma, não é do jeito que nós acordamos, não é do jeito que a sociedade quer. É por isso que não há dúvida nenhuma de que o processo que nós vivemos foi um golpe violento, institucionalmente violento, porque cessa direitos. Começou pela principal liderança, ou começou pelo partido político, por alguns, foi lá os tesoureiros, os dirigentes do partido, e foi tentando de alguma forma calar e tentando de alguma forma impor um projeto. Perderam todas as eleições e agora, quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que, veja bem, a decisão que é de um ministro que nunca foi nomeado pelo Lula, que é o Gilmar Mendes, não foi nomeado pelo Lula, o outro, Marco Aurélio Mello, nomeado pelo Fernando Collor,
não é uma conspiração, é apenas o respeito à lei, é apenas agir com independência. Só que a independência no Brasil não interessa a quem faz do Brasil um território para exploração, eu diria assim, um saque, como diz Gessé Souza, mas aquela exploração desenfreada, sem respeito, sem considerar direitos alheios. É isso que está acontecendo no Brasil. E é isso que é preciso ser denunciado. Por que a Globo está tão desesperada assim? E você percebe que agora, quando ela se insurge como uma decisão, contra uma decisão legítima do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, ela lembra o quê? A mesma pressão que ela fez quando foi julgado o habeas corpus do ex-presidente Lula. O habeas corpus que, a considerar a posição dos próprios ministros, Lula deveria ter sido solto. Aliás, Lula não poderia ter sido sequer preso, deveria ter tido o habeas corpus. Por quê? Porque a Constituição é que diz, olha, você não pode sair prendendo qualquer pessoa, vamos prender a pessoa que, depois de tentar todos os recursos, foi realmente considerada culpada. Pode ser presa também no caso de prisão preventiva ou temporária, se isso significar, no caso temporário, interesse do processo, ou se significar algum atentado efetivo, algum perigo efetivo à sociedade, à ordem pública. Mas, enfim, a regra é, não prende ninguém até que a justiça prove a culpa, até que transite julgado, até que não haja mais discussão. A Globo foi contra isso. Então você percebe que no prazo de 2 semanas, a Globo já fez um movimento violento contra 2 princípios da Constituição. Um deles, a questão do trânsito em julgado. O outro agora, o princípio do juízo natural, isto é, não é você que escolhe, não é o promotor que escolhe, não é o procurador que escolhe, não é a imprensa que escolhe que juiz vai julgar determinada causa, mas a lei de maneira objetiva. Então, amigos, eu creio que esta minha entrada ela tem esse objetivo, para que a gente não deixe que essa narrativa, que é uma narrativa efetivamente golpista, e eu não gosto muito de usar esses chavões, golpistas, mas efetivamente é uma narrativa golpista, liderada pela TV Globo. E você percebe que depois que o Merval Pereira dá a senha, ou depois que ele dá ali os seus princípios, ele diz ali o que ele pensa, você percebe que os jornalistas menores, não diria jornalista menor, mas de empresas menores, começam a repetir a mesma coisa. Hoje de manhã foi uma cantilena do Ricardo Boechat na Band News, dizendo, olha, a Lava Jato está em perigo, existe realmente um atentado contra a Lava Jato, porque o juiz Sérgio Moro julga mais rápido que os outros, São Paulo talvez não julgue, etc, 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 etc. Na verdade, é toda um movimento que ele vai ganhando corpo. E este movimento ganhou corpo em 2014 sem que houvesse uma contraposição, eu diria, firme, sem que houvesse uma contranarrativa. As coisas foram avançando. E por que, de certa forma, elas foram avançando? Que eu acho que aí o campo progressista tem responsabilidade sobre isso. Porque não houve uma reação à altura, uma reação como deveria haver num caso deste. Estava em curso uma violência muito grande, como eu disse, o ministro Teori Zavascki recuou de uma decisão, foi emparedado e não houve uma narrativa, as pessoas ficaram acuadas. De certa forma, por quê? Porque, de certa forma, sabendo, no caso, a Dilma Rousseff era candidata à reeleição, o projeto que apresentava é um projeto de inclusão social, é um projeto que interessa a maior parte da sociedade brasileira, eu diria que, na minha opinião, interessa a toda a sociedade brasileira, mas que tem um apelo direto aos setores populares, setores mais numerosos. Portanto, democraticamente, o PT sabia que ganharia a eleição, era bem visível essa possibilidade, era grande essa possibilidade do PT ganhar a eleição, então se descuidou bastante, eu diria, da questão da narrativa, da questão de você se contrapor com informação. Quando houver alguém dando uma informação equivocada, você explicar que não é esta informação, que isto não é correto. E isto está começando, isto começou a se fazer agora, infelizmente depois que o governo foi derrubado, foi golpeado. Mas é preciso se manter porque este golpe, como diz a ex-presidente Dilma, ele não foi numa única etapa. Ele é
ele é um processo, ele vai avançando. O próprio Lula disse que percebeu que poderia acontecer com ele coisas muito violentas, que é o caso da condenação, o caso da prisão, uma condenação sem prova, quando ele percebeu que mesmo ele liderando as pesquisas, mesmo ele tendo grande chance de se eleger presidente, ele começou a pensar por que é que toda essa estrutura que se moveu para derrubar a Dilma, por que é que vão permitir que eu volte? Por que é que vão permitir que o mesmo grupo volte? Não faz sentido. São interesses muito poderosos que estão por trás desta onda que, lamentavelmente, é favorecida pelo setor ignorante e também alguns violentos da sociedade. Pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo com esse projeto de entrega do Brasil, que eu chamei num vídeo de a mexicanização do Brasil, e é efetivamente a mexicanização do Brasil, sem aí nenhuma crítica aos mexicanos, mas há também o processo político que fez do México um quintal escancarado dos Estados Unidos. O Brasil está vivendo essa fase. Então, por que é que você vai permitir-se todo um movimento houve para que se derrubasse uma presidente e você agora vai permitir que o Lula volte? Não faz sentido. O que vai garantir que o Lula volte é a pressão popular. O que vai garantir é o movimento popular. O que vai garantir é justamente a opinião formada com informação de credibilidade passada dia a dia. Portanto, quando alguém ouvir, olha, estão tirando o Sérgio Moro do combate à corrupção que querem produzir resultados ou garantir a impunidade, isto não é verdade. O que se está fazendo é o contrário. Se está tentando proteger, defender os princípios democráticos no Brasil, para que não haja perseguição. E quando você diz, olha, o Moro não tem competência territorial, competência material, competência legal para julgar, para avaliar estas provas, o que se está dizendo é o seguinte: o Brasil não é um quintal, o Brasil tem leis e as leis são respeitadas, porque o Brasil é um país que busca o caminho da civilização. Ainda não está totalmente civilizado, mas é um país que busca este caminho, ou pelo menos estamos todos aqui buscando este caminho, lutando para que o Brasil seja uma nação desenvolvida, uma nação democrática, uma nação de inclusão, uma nação que defenda os seus próprios interesses e que não seja uma nação aberta aos interesses que não são os interesses do Brasil, interesses que hoje não estão muito bem claros quais são, mas que são com certeza interesses que não atendem à maior parte da população brasileira. Eu diria até que atende uma pequenina parte, como no México, um número muito reduzido de pessoas muito ricas, e o grosso da população vivendo na precariedade, sem um respeito efetivo à lei. Por isso, temos que saudar a decisão tomada ontem no Supremo Tribunal Federal, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, pode ter certeza que virá contra-ataque. O juiz Sérgio Moro, ele não é um juiz mais, ele é parte. E ele aliás, eu não sei se foi juiz algum dia, mas ele é parte. Eu digo juiz no sentido do comportamento. Claro que ele é revestido de poder para tomar as decisões que toma. Mas se ele age com uma estratégia de parte. Ele já escreveu sobre isso num artigo publicado em 2004, que é sobre a Operação Mãos Limpas da Itália, em que ele dizia que uma das estratégias para você levar adiante um caso é você fazer vazamentos para manter a opinião pública ao seu lado. O juiz Sérgio Moro faz isso. Nós vimos que o juiz Sérgio Moro ele se dirige a seguidores. Nós vimos que o juiz Sérgio Moro, a esposa dele, tem página, manteve durante muito tempo, página destinada a que se idolatre o próprio marido, isto é, ele tem fãs. E quem tem fã tem um certo compromisso com o fã, como é decepcionar os próprios fãs. Então ele se tornou parte. Então não tenha dúvida de que haverá algum tipo de estratégia, e haverá, e ele conta com um grande aliado, que é uma empresa de comunicação
que tem realmente uma hegemonia dos veículos tradicionais, ele vai contar com isso para poder dar uma virada e tentar manter Lula cativo dele. Porque na verdade é isso. Sérgio Moro fez de Lula um prisioneiro dele. Evidente que eu não acredito que seja ele pessoalmente que queira isso apenas, satisfazer um desejo pessoal. Há interesses muito maiores em jogo, esses interesses que vão ficando claros ao longo do tempo, eles precisam ser muito bem descritos e vão ser descritos, porque eu acredito que realmente, como diz o título do livro do Lula, a verdade vencerá. E a verdade começa com um passo por vez. Isto é, quando eu vi essa notícia, o Berval Pereira dizendo bobagem, assim, dizendo coisas que não correspondem à verdade. Eu digo bobagem porque não é bobagem, no fundo ele sabe que efeito ele quer produzir. Mas quando ele diz coisas que não correspondem à verdade, é preciso vir a público e dizer, olha, o que ele está falando não é correto. Existe o princípio do juízo natural, esse princípio do juízo natural tem que ser respeitado. É isto que garante uma convivência em sociedade, é isto que garante a efetiva aplicação da lei. Você deixa de fazer perseguição, você deixa de perseguir ter alvos, a justiça ter alvo, para que você deixe seguir o curso. As instituições de uma democracia que tem que ser virtuosas não são homens, não são pessoas. São as instituições. E dessas instituições é que nós dependemos. Hoje não temos instituições defendendo os interesses do Brasil, mas essa também é uma outra questão. Salvo algum ou outro partido político, nós não temos. Mas é uma outra questão. Mas não são pessoas que vão resolver os nossos problemas. São instituições, são projetos, são propostas feitas à luz do dia. São projetos que são referendados pela maior parte da população. E isto é feito por ocasião das eleições. Quando você diz, olha, estou votando em fulano, mas você não está votando só naquele fulano. Você está votando no projeto, no que aquele fulano representa, no que aquela pessoa representa. É isto que tem que ser respeitado no Brasil. É isto que tem que ser colocado à mesa, e não dizer, olha, o Supremo Tribunal Federal está agora enfraquecendo a Lava Jato. Que país nós nos tornamos? Que país nós nos tornamos? Hoje estamos vendo abusos. Eu cobri isso pessoalmente, como, por exemplo, um juiz diz, não, esta prova eu não quero, isto é, esta testemunha requerida pela defesa eu não vou ouvir. Ele não pode fazer isso. Quem é essa testemunha que eu estou falando no caso? É o Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran, que é um advogado envolvido na Odebrecht, operou para a Odebrecht, conhece toda a Odebrecht, conhece tudo o que hoje a gente chama de Lava Jato, como as operações se davam, vamos dizer assim, tem provas, mostrou registro de que foi procurado por um grande amigo do juiz Sérgio Moro, que lhe pediu dinheiro, 5 milhões, para poder para ter facilidade em acordo de delação premiada. Eu vi, e isso está disponível na internet, o depoimento de um executivo da Odebrecht, e a defesa do Lula perguntou, veja bem, você recebe algum recurso da Odebrecht? E o juiz queria impedi-lo, o juiz Sérgio Moro, também o procurador, impedir, os dois em dobradinha, tentando impedir que a pessoa desse essa resposta. E por que essa resposta era importante? Porque uma delação premiada ela tem que ser espontânea. Se a Odebrecht fez um acordo, pacote, fez um grande acordo, um pacote de acordo com a Justiça e paga hoje os executivos que aderiram a este pacote, significa o quê? Significa que essas pessoas receberam dinheiro para fazer delação premiada, para dizer o quê? Aquilo que, naturalmente, os acusadores queriam ouvir. Então, são tantos absurdos acontecendo, tantos absurdos que foram permitidos por um movimento que ganhou a opinião pública, ou a chamada opinião publicada, ou seja, a opinião hegemônica daqueles que são, vamos dizer assim, têm voz mais presente na sociedade, se ganhou
esses absurdos, se ganhou terreno, se tornou hegemônico este discurso, se derrubou um governo. Por quê? Porque isto foi propiciado, proporcionado por abuso de um juiz. E juiz que não foi contido a tempo e que agora sofreu talvez a sua primeira derrota mais significativa. Porque é um absurdo, se você for ver bem, um juiz que vazou na véspera ou quando estava para ser votado o processo de impeachment, vaza uma escuta telefônica da presidência da República, da presidente da República, e nada acontece, nada acontece. Vaza conversas pessoais e nada acontece. E até hoje ele não foi, respondeu por esta violência, por essa grande violência. Então, eu diria que nós vivemos hoje o contrário do que a mídia está tentando dizer, que, na verdade, a continuidade, a presença do juiz Sérgio Moro à frente dos processos judiciais é um atentado à sociedade, é um atentado à democracia, é uma violência. Não vai garantir direitos, não vai resolver problemas de corrupção, mas vai eliminar adversários. Eliminando adversários com que objetivo? Como se fosse numa guerra, para ocupar território. E pode ter certeza que ocupando esse território, quem vai perder é a sociedade como um todo. Alguém está ocupando e a sociedade como um todo vai perder. Então, é a continuidade do juiz Sérgio Moro à frente dos processos. Isso não tem nada a ver apenas, não é que não tem nada a ver, não é só um assunto, afeta a questão do Lula. Embora o Lula seja o maior dos casos envolvidos aí na Lava Jato, dos casos envolvidos sob a condução do Sérgio Moro. E por quê? Porque o Lula representa justamente a resistência a um projeto que é de desnacionalização do Brasil. Então, é a continuidade. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Eu realmente aplaudo o Supremo, os ministros que votaram pela sua independência, pela sua coragem. Eu digo que é preciso mandar e-mails, eu diria o seguinte, para esses ministros, manifestar apoio à decisão que foi tomada, porque hoje nós chegamos num ponto que é só o Supremo Tribunal Federal que pode se contrapor a este abuso todo que tem ocorrido. Porque, na verdade, esse golpe ele tem uma característica interessante, que é a aparência da legalidade. Então, ele foi feito por setor do judiciário e é setor do judiciário que tem que acabar com ele. Então, hoje nós temos lá uma divisão clara ali, nós temos uma ministra titubeante, que é a Rosa Weber, refém da TV Globo, pressionada pela TV Globo, mas que tem lá, manifestou algumas posições, expressou ali algum entendimento que poderia atender ao campo da legalidade, ao campo do que é constitucional. Então, é ali que a batalha pode se dar. Claro que ali é resultado de um movimento popular. Isso é mais importante. Existem pessoas que estão se contrapondo, mas eu acho que o resultado efetivo, a vitória, vamos dizer assim, neste momento de grandes derrotas, de derrotas seguidas, vai depender muito do movimento popular, vai depender muito da união das pessoas, para que as pessoas, eu digo que, deixando as diferenças de lado, as pessoas estarem unidas em defesa do Brasil. É preciso fazer isso. Eu acho que se dá esta luta, vai ter uma arena, vai ser muito forte. Claro que a eleição é forte, mas a eleição ela é decidida, as regras, ela é decidida também nas instâncias do judiciário. Então é ali que se deve, então, ter toda a atenção, se deve ali hoje acompanhar, se deve ali influir, se deve ali se manifestar, as pessoas devem protestar, devem apoiar quando devem apoiar, porque o golpe tem esse componente muito forte da questão do judiciário. Quando se descobriu que você poderia derrubar um governo com um juiz, com uma justiça, para que tanques? Aquilo que aconteceu em 64 não vai acontecer mais. Você hoje tem maneiras muito mais, eu diria assim, limpas, em termos, entre aspas, de promover um ataque a um país. E o que nós estamos sofrendo hoje é um ataque. Bom, espero que tenha ficado claro que a questão de você tirar do juiz
do Sérgio Moro à delação da Odebrecht. Eu espero que tenha ficado claro como isso é constitucional, como isso é importante. Porque, como disse o Sérgio Moro, ele conduziu uma investigação que, de certa forma, ele conseguiu estabelecer um princípio de que corrupção da Petrobras tem que ser julgada por ele. A questão do triplex, a questão do sítio de Atibaia, a questão do terreno que não foi comprado, terreno do Instituto Lula, não é lá, nunca foi, entendeu? Mas enfim, essa questão do aluguel de um apartamento não tem nada a ver com Petrobras, nada a ver. Portanto, Sérgio Moro não pode ficar com esses processos. Os processos têm que ser julgados por juízes imparciais, de acordo com a lei, no lugar que a lei determina. Só para lembrar, a questão do triplex, o Sérgio Moro condenou a 9 anos e 6 meses. Depois essa pena foi majorada para 12 anos e 1 mês, por amigos dele, é uma turma só lá do Tribunal Regional Federal. Só para a gente lembrar, este caso é um caso estadual, foi investigado pelo Ministério Público Estadual, foi julgado pela Justiça do Estado de São Paulo. Todos foram absolvidos, porque ali a Justiça concluiu que não existe crime. Lula foi o único que saiu desse processo, ficou em Curitiba, na Lava Jato, foi condenado em tempo recorde, a condenação foi confirmada e hoje ele está preso em Curitiba, lá isolado, lá em Curitiba, sem hoje estar se comunicando mais efetivamente com a sociedade brasileira, com o Brasil, de certa forma. Então, com o Brasil, é claro, com as pessoas que moram no Brasil. Eu digo o seguinte, veja bem a diferença de um juiz natural. O juiz do caso para julgar a questão do triplex do Guarujá é São Paulo. O juiz julgou, uma juíza, na verdade, e disse, não há crime, não houve crime. Isto decidido pela Justiça Estadual. Uma juíza que não foi escolhida para julgar, mas que julgou lá porque era o lugar onde deveria ser julgado. O que acontece? Lula, julgado em Curitiba. Se tirou essa parte do processo e mandou para lá. O Moro, então, condenou. Um juiz que queria condenar, um juiz que se comporta como parte, um juiz que foi apresentado aí pelas revistas como grande adversário do Lula. Você percebe? Isto sim é um atentado, isto sim coloca a sociedade em risco. E não o que Merval disse quando o Supremo Tribunal Federal diz, olha, alto lá, não pode tudo, Sérgio Moro não é juízo do Brasil todo. O Brasil tem leis, o Brasil essas leis têm que ser respeitadas. E quem vai fazer valer essas leis somos nós, pressionando, valorizando quem tem tido um comportamento correto e denunciando aqueles que, sabe-se lá em troca de quê, estão violentando o Brasil. Obrigado pela audiência, nós voltamos aí sempre que houver fatos a serem comentados, e a informação é a nossa principal arma, divulgando as informações, compartilhando as informações e mostrando que o desvirtuamento, mostrando que essa informação distorcida da TV Globo, ela produz batedores de panela, mas não produz cidadãos. E o que o Brasil precisa é de cidadãos. Obrigado e até mais.